O Flamengo mostrou a sua grandeza em não entregar os pontos ao time do Criciúma. O Flamengo tinha tudo para entregar. Diretoria poupou muitos jogadores, né, juntamente com a comissão médica. Os torcedores chegaram a pichar o muro pedindo para que o Flamengo entregasse, mas o Flamengo deu jus ao que está escrito no seu hino: vencer, vencer, vencer. E ontem venceu. E hoje a imprensa está rasgando elogios ao Felipe Luiz juntamente com o time. Ficou interessado e quer saber tudo o que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Pedro Henrique Torre é o homem que tem mais efeito e poder com as palavras em cima do Bruno Vicari. E com as imagens, porque ele tira aquelas fotos bonitas também. Ontem a gente falava sobre o profissionalismo do lado do Flamengo e o Flamengo que venceu o Criciúma, então, fora de casa. Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço aí pro Bruno, também Jailson, Marra, todo mundo por aí, quem tá acompanhando a gente no Sport Center. Hoje não dá pra tirar foto não, mais uma vez, um tempo chuvoso toda a vida no Rio de Janeiro. A gente procura abrigo, tô até olhando ali, nossa, tá bem chuvoso mesmo. Mas pro Flamengo deu tempo bom em Criciúma, né, contra o time da casa. Aquela polêmica vai ajudar, vai amolecer pro Criciúma para prejudicar o Fluminense, que joga hoje contra o Cuiabá, basicamente a sua vida no Campeonato Brasileiro deste ano, mas não teve muita conversa não. O Flamengo até, tanto quanto sonolento ali um pouquinho, mas conseguiu fazer 3-0, dada a superioridade mesmo com todos os desfalques. Ontem eram 5. E nem contando ali com aquela turma que está afastada e só volta ano que vem, Pedro, o próprio Arrascaeta, Vinha, Cebolinha, enfim. O Flamengo conseguiu um resultado folgado lá no Heriberto Rios, então tranquilo, chegou aos 69 pontos, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro garantido, já que o Internacional acabou derrotado pelo Botafogo, né? O Flamengo também não alcança o Palmeiras, então estacionado ali no terceiro lugar, e aí fica mais tranquilo para encerrar a sua temporada no fim de semana contra o Vitória. Mas falou bastante sobre essa questão de entrega, não entrega, isso acaba chegando para os jogadores, também para o técnico Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz falou um pouquinho sobre essa questão. Já vestiu, obviamente, a camisa do Flamengo em campo, sabe, né, de como tem que respeitar a tradição, a honra do clube, e também dos seus princípios, né? Falou sobre isso e da evolução do Flamengo, como vem bem o Flamengo sob seu comando. A gente acompanha um pouquinho agora do Felipe Luiz. Jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. A partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. Nós não entregamos o jogo somos profissionais. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora, os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível, e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo, e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Tá, então, treinador Mr. Felipe Luiz, vai conhecer hoje também o grupo, né, do Super Mundial de Clubes em 2025, sabe, pode ter um encontro aí com Jorge Jesus, com Simeone, os seus mestres na função, e o Flamengo volta a campo no fim de semana, como eu disse, contra o Vitória. A última dança, Bruno, você que gosta aí de palavras, etc., The Last Dance do Gabigol com a camisa do Flamengo, ficou fora até do jogo de ontem porque estava pendurado. Então tá tudo armado pro Gabigol se despedir do Flamengo no domingo. O Felipe Luiz até falou ontem, não tem chance de reviravolta não, tá definido, ele já falou. Então vai ser a despedida de Gabigol neste fim de semana, depois de 6 anos de Flamengo. Essa é a grande diferença do Botafogo pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro esse ano. Essa pontuação do Palmeiras, e se ele chegar a 76, é a pontuação de campeão, gente. Isso mostra como o campeonato do Botafogo é absurdo. Absurdo. Vamos lá, com o time modificado. O Flamengo venceu, gente. Palmas pro Flamengo. Tá feliz, o Cris tá feliz. O Cris tá feliz, ajudou o Fluminense, garantiu o terceiro lugar no campeonato, o Flamengo, né? Que ele não sobe nem desce, ninguém cansa ele, né? Pois é. é. E ele também não alcança mais ninguém. Então tá garantido. E aí vai poder ter uma despedida do Gabigol bonita Isso. no Maracanã, com aquele jogo leve, Casa aquela lotada. coisa aí. Já tá aí, vamos ver. O torcedor até queria atrapalhar o Fluminense, mas o time do Flamengo entrou focado em buscar o resultado. A primeira chance foi com Bruno Henrique. Depois é a vez de Ayrton Lucas.
O Criciúma tenta, mas manda bem longe. Cobrança de falta do lado do Flamengo com Pulgar e no rebote Varela isola. Os donos da casa respondem, mas é Matheus Cunha quem salva bonito. Mas o Flamengo era superior. Davi Luiz arrisca de cabeça. Porém, o gol rubro-negro sai nesse chute de longe de Varela que abre o marcador. O segundo tempo começou com o time da casa tentando o empate. O Tigre levou perigo nessa bola, mas Varela vem pelo rubro-negro e a bola acaba batendo na mão de Tobias Figueiredo. Após a análise do VAR, pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique é quem bate e faz o segundo. Cobrança de falta pelo Criciúma e a bola passa perto, mas nada de gol. E é o rubro-negro quem vai mais uma vez e após passe na medida de Pulgar, Luiz Araújo manda sem chances para o goleiro em seu retorno ao time. 3-0 Flamengo. Vitória rubro-negra que garantiu a terceira posição do Brasileirão para o Flamengo. Uma vez Flamengo. Vene, destaque pra quem aí nessa partida? Pra mim o melhor em campo foi o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo eu não gostei do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou isso também na entrevista coletiva, que não foi um Flamengo como ele gostaria de ver. De fato, no primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, embora fosse de fato um amistoso, um jogo apenas para cumprir tabela. O Criciúma, embora estivesse dando a vida em campo, mas mostrou por que está brigando para ser rebaixado e que deve ser rebaixado, porque é um time, tecnicamente falando, muito fraco, não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Felipe Luiz, o Flamengo melhorou e aí foi para cima e conseguiu concluir bem a partida, conseguindo a vitória por 3-0. Repito o que eu falei, o grande destaque para mim foi o Bruno Henrique. Gostei da partida do Varela, não só pelo gol, mas mostrou que pode ser um jogador importante para 2025 e foi um jogo importante também para o Luiz Araújo, um jogador que estava sendo peça crucial até a lesão grave que ele teve no joelho. Ele pôde retornar aos campos, entrou e fez aí um gol, querendo ou não, isso dá um novo ânimo para o jogador começar a pré-temporada em 2025, então foi uma partida aí, digamos assim, para alguns jogadores voltarem a marcar. O Varela não fazia gol há muito tempo, o Bruno Henrique estava vivendo um jejum de 16 jogos sem marcar, embora estivesse fazendo aí boas partidas, e o próprio Luiz Araújo também estava sem balançar as redes desde agosto. Então, de maneira geral, um Flamengo que não jogou bem os 90 minutos, mas jogou o suficiente para vencer por 3-0. Nossa, 3-0 e não jogou tão bem? Sim, essa é a verdade. Não jogou tão bem, mas o Criciúma é um adversário tão fraco que o Flamengo conseguiu, mesmo com muitos desfalques e não jogando muito bem, fazer 3-0 no adversário, mesmo dentro da casa do time do Criciúma. Mais de 10 desfalques aí, ô Lucas Pedrosa. Um placar de 3-0, aí como o Vene trouxe, né? Pra quem não viu, meu Deus, né? Amassou o Criciúma. Na verdade, eu senti um Flamengo leve, assim, que controlou o espaço, que controlou a posse dele e que foi muito efetivo, assim. Não ia... Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar, olha, na minha opinião foi um jogo espetacular para o Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. E se você parar para pensar, é isso que importa no futebol. Daqui a 2 anos, quando a gente olhar lá, 3-0, veja como foi. Você não vai ver como foi, você só vai olhar o placar, ô Lucas Pedrosa. Assim, o Flamengo não quer mais nada também no campeonato. Eu acho que jogou o primeiro tempo em ritmo de treino total, só que o Criciúma é um time desesperado, né? E aí um time desesperado acaba dando espaço, acaba tendo que buscar o resultado, coisa que não é característica do Criciúma. É um time muito mais reativo do que um time que vai propor, e o Flamengo se aproveitou desses espaços com a belíssima partida que o Bruno Henrique, como o Vinícius citou aqui. Eu acho que é muito a excelente notícia a volta do Luiz Araújo, que já tinha até sido relacionado para outros jogos, mas ele voltando a fazer gol, ele voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Isso tudo é muito importante para o Flamengo, até pensando em 2025. E de forma geral, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É o melhor time, é o melhor elenco, estava com vários bons jogadores dentro do Heriberto Rilse, e o Criciúma, no desespero, não conseguiu aguentar a qualidade técnica do Flamengo. Acho que, para mim, o Criciúma caiu muito depois do jogo contra o Corinthians, porque aquilo ali abalou completamente a equipe do Tencate. 2-0 em casa, você tomar de 4-2 com erros individuais, aí já vai para esse jogo desmoronado, e acho que, no final das contas,
a gente vai ver aí Criciúma e Red Bull Bragantino rebaixados. Só um ponto sobre o Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária, e aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muito as redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais, e daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. Fernando Santos, para quem tinha alguma desconfiança, o Malvadão foi lá e mostrou que... O Flamengo jogou muito bem, GV. O Flamengo teve... No início do jogo, o Criciúma teve um pouco mais de volume, né? Até tentou esboçar uma pressão, mas o Flamengo conseguiu suportar muito bem. E aí depois, até tentou um pouquinho de chutes de média distância de fora da área, como esse do Bolaço. Esse foi uma paulada. Depois o próprio Dudu tentou um bom chute cruzado ali de fora da área, só que depois que o Flamengo entrou no jogo, o Flamengo não deu chance pro Criciúma ter menção. Foi um Criciúma muito aquém daquele Criciúma que fazia os jogos dentro de casa com mais intensidade. Pareceu meio que jogou a toalha, não sei, o Criciúma, mas... Além do resultado, de algumas boas notícias, a melhor pra mim foi o retorno de Luiz Araújo, né? E ele tava on fire ontem, né? Tava. O cabelo tava on fire. E jogando, né? Ele foi importante no gol de pênalti, ele que finalizou a bola que bateu na mão do zagueiro. E depois ele acabou marcando o seu gol. E é muito legal ver um cara voltando de lesão, dessa forma fazendo gols. E sendo importante pra uma vitória do Flamengo. E mais uma vitóriazinha pra matemática do Felipe Jesus. Filipola. Você chamar de Felipe Jesus? Eu falei, eu que trouxe essa parada aqui. Porque você fala que a gente Você nem tava aqui, jogou na tua cara. Aqui, mas, graças a Deus, né? De acordo com a lei trabalhista, o funcionário... Getúlio Vargas, justamente. É isso aí. Mas... E ontem teve gol, sabe de quem? Varela. Pô, mas olha só. Sejamos honestos, né? O quê? Se não faz esse gol também, vai fazer qual? Tá bom. Pelo amor de Deus. Chutou a bola de canela. Não, mas peraí, calma aí. O Dorilhão é incomparável. O Dorilhão é um outro nível de atleta. De jornalista, ele é muito bom. O Dorilhão foi igual criança, jogou assim. Como repórter, ele é sensacional, comentarista. Mas jogando bola, o erro, não dá. Deixar o Dorilhão jogar. É isso. Não, ele era o capitão do time, ele não só jogava. O erro é quem deixa ele entrar no campo pra jogar um campeonato televisionado, cara. Exatamente. Então, assim... Mas o Varela, o primeiro tempo, na verdade, do Flamengo, eu achei tranquilo até demais. Muxibento. É compreensível, primeiro, pela situação do Flamengo na temporada, e segundo, pela situação do Flamengo na tabela de classificação, que é muito confortável. O Flamengo não precisava sair pro jogo, não precisava pressionar. O Flamengo fez o jogo dele, mas eu achei que no primeiro tempo faltou acelerar um pouquinho. Quando acelerou, fez 1-0. Que uma jogada de inversão de lado, que é muito forte desse Flamengo. Aí no segundo tempo, não. No segundo tempo, acho que entra muito isso que o Fernandão falou, de que o Criciúma... Esquece. Isso aí, botou um motorzinho, filho. Olha o avião. Botou um motorzinho. E olha o passe de 3 dedos do Wesley, cara. Quando é que tu falava que o Wesley ia dar esse passe? Há 6 meses atrás? Não falava. Tem como. Isso aí não tentar foi também um... E o Luiz Araújo. Só lembrando pra galera que pra muita gente, era um jogo que não valia nada para o Flamengo. Sim. O Criciúma tava jogando pela sua sobrevivência. Não era um jogo de 2 times que não caem, nem sobem, nem ganham, nem nada. Morno. Pro Criciúma era um jogo da vida. Por isso que ele surpreendeu, GV. O Criciúma é um pouco passivo, né? Não tão intenso quanto a situação pedia. E só uma coisa interessante, o passe do Bruno Henrique parece ser muito simples, né? Ele espera o momento exato. Na hora do gol do Varela, mas tem que ter um time e uma confiança pra dar um passe daquele. Você sabe que... Olha aí. É um passe com a parte externa, né, do pé. É difícil. E ele acaba se aproveitando de uma tomada de decisão errada do Dudu. Que vão 2 nele, né? Que vão 2 no Bruno. Isso é passe de quem não tá preocupado com boleto. Quando você não tá preocupado com boleto, tu arrisca tudo. Muito bom. Agora eu quero ver, chega em casa na mesa de cabeceira, assim, ó, na mesa de centro, tem aquele, sempre tem um vazio, alguma coisa, cheio de boleto embaixo pra pagar, meu filho. Você só dá passe feijão qualquer. Isso aqui merece muito, né? Merece muito. Você sabe que o jogo do Flamengo é sempre bom de ver, né? Até porque a gente gosta muito do Flamengo aqui nesse programa. Mas as coletivas viraram um capítulo à parte. Normalmente acaba o jogo, tu já vai tomar outra. Eu fico esperando
e irritado quando demora, porque as entrevistas do Felipe Luiz, as entrevistas não, as coletivas, que tem mais tempo pra falar, são sempre, cara, espetaculares, uma aula sempre. E ele falou exatamente isso que eu acabei de falar, que eu nem sabia, o Ferinha me falou aqui no ouvido. Vamos ouvir. O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores, de forma nenhuma. Não entregamos o jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol, e jamais abriria mão disso. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o Criciúma por 3-0, né? Um jogo que muitos já estavam falando que iria ser vendido, era um jogo que iria ser batido, era um jogo que o Flamengo iria perder, já tinha fluminenses aí, tricolores, chorando nas redes sociais, porque não pode, porque isso é feio, não sei o que. Mas o Felipe Luiz não deu ouvido a nenhum, a nem outro. O Felipe Luiz foi lá e fez o seu trabalho, o Felipe Luiz foi lá, né, e mostrou que, independente da situação, o Flamengo é muito maior do que o Fluminense, do que o Criciúma, do que a situação que os caras estão vivendo, né? O Flamengo não ligou para a situação dos caras. Isso só mostra o quanto o Flamengo é grande em não ligar para a situação do Fluminense. Independente se o Fluminense vai cair ou não vai cair, o Flamengo não tá ligando para a situação do Fluminense, porque sabe que é 6 pontos garantido o ano que vem, né? Então, vamos ver aí o que pode acontecer aí com o Fluminense, que não depende mais do Flamengo. Não tem mais esse choro aí, dizer, o Flamengo entregou. Eles vão cair por conta própria, vão cair com as próprias pernas. Mas o Flamengo mostrou a sua grandeza em não ligar para o time do Fluminense, né? Porque eu acredito que o Felipe Luiz deve ter pensado dessa forma. Se a gente entregar, a gente vai ligar, vai mostrar que a gente está preocupado com eles, né? E querer que eles sejam rebaixados. E ganhando, mostrou que o Flamengo não tá nem aí pro time do Fluminense. O Flamengo tá pouco se lixando porque aconteça com o time do Fluminense. E isso só mostra a grandiosidade do Flamengo, a grandiosidade aí do Felipe Luiz, juntamente com o seu elenco, que comprou a ideia também do treinador, que não adianta também só o treinador comprar a ideia e dentro de campo os caras não se entregarem. Compraram a ideia do treinador. Então aí, venceram 3 pontos, Flamengo terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Acredito que vai terminar dessa forma, na terceira colocação. E é isso, né? E o que vocês acharam aí? Vocês acham que o Felipe Luiz fez certo em não entregar a partida e em vencer a partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!